Olá, eu sou o Luke. Bem-vindo ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual região do Brasil você é. Eu sou Manuel, o coveiro de São Tomé das Almas, e essa história aconteceu há uns 13 anos, quando eu já carregava muitas primaveras nas costas, mas ainda tinha força para cavar a terra dura do cemitério. Cego desde menino, aprendi a me guiar pelo som, pelo cheiro, pelo toque da brisa. Mas não é só isso. Desde que me entendo por gente, ouço os mortos. Não é conversa, não é sussurro, é algo mais fundo, como um peso no peito que me diz onde cada alma quer descansar. Cada cova tem seu lugar certo, e eu sei qual é, mesmo sem enxergar. Nunca errei. Até aquela noite. Era um outono seco, o vento arrastando folhas mortas pelo chão. O padre trouxe a notícia. Um corpo para enterrar, um forasteiro que morreu na estrada, sem nome, sem história. Chegou num caixão de pinho, trazido por dois homens que não abriram a boca. Eu senti o cheiro de madeira nova e algo mais, um ranço que não era de morte, mas de coisa viva, suada, ansiosa. Quando me aproximei do caixão, esperei o chamado, aquele murmúrio que vem dos mortos. Mas nada. Silêncio. Um vazio que me deixou inquieto. Toquei o caixão, passei os dedos na tampa áspera e nada. Nem um eco, nem um peso. Era como se ali dentro não tivesse alma nenhuma. Enterrei mesmo assim. O padre insistiu. Disse que era coisa rápida, que o homem precisava de repouso. Cavei a cova onde achei que era certo, mas meu peito apertava. A terra parecia pesada demais, como se não quisesse ser mexida. Terminei o serviço, os homens foram embora sem dizer palavra alguma, e o padre me deu uma moeda a mais, como se quisesse calar minha desconfiança. Fui para casa, mas o sono não veio. Passei a noite ouvindo o vento, e ele parecia carregar algo que não era só poeira. Na noite seguinte, voltei ao cemitério. Não sei porquê, mas meus pés me levaram até aquela cova. O silêncio de novo, mas agora era diferente. O chão estava remexido, a terra solta, como se alguém tivesse cavado por baixo. Ajoelhei, passei as mãos na terra e senti marcas que não eram de enxada. Eram unhas, dedos que rasparam, cavaram, lutaram para sair. Meu coração bateu forte, não de medo, mas de certeza. O que eu enterrei não era um morto. Comecei a cavar, frenético, com as mãos e a pá. A cada punhado de terra, o ranço ficava mais forte, aquele cheiro de coisa viva, misturado com algo podre, como se a carne estivesse se desfazendo por dentro. Quando cheguei ao caixão, a tampa estava rachada, empurrada de dentro para fora. Abri com cuidado e o vazio me engoliu. Não tinha corpo, só um pano sujo, manchado de sangue seco, e um cheiro que não era humano, mas também não era bicho. Era outra coisa. Passei dias tentando entender. Perguntei ao padre, mas ele desconversou. Disse que eu estava velho, confundindo as coisas. Os homens que trouxeram o caixão nunca mais apareceram. Mas o cemitério mudou depois disso. As vozes dos mortos ficaram mais fracas, como se tivessem medo de falar. E, às vezes, de noite, eu ouvia passos leves, arranhões na terra, como se algo ainda rondasse, procurando outra cova para se esconder. Nunca soube que era aquele forasteiro, ou que fingiu ser ele. Mas sei que não era humano, não era morto, e não era vivo como a gente entende. Até hoje, quando passo por aquela cova, sinto o chão mais frio, mais pesado, como se a terra guardasse um segredo que nem os mortos querem contar. Eu sou Sebastião, coveiro de Vila do Carmo há mais anos do que me agrada contar. Hoje, velho com as mãos cheias de calos, carrego uma história que aconteceu há uns 23 anos, quando eu ainda tinha força para cavar a terra dura do cemitério. Nunca fui de errar meu ofício. Cada cova tem seu lugar, e eu sempre soube disso, não por vista, porque a perdi ainda menino,
mas por um instinto que me guiava. Até aquela noite, quando cometi o maior erro da minha vida. Era um fim de outono, o ar seco e o chão coberto de folhas quebradiças. A família Almeida, uma das mais antigas do povoado, trouxe um caixão para enterrar. Era a Dona Clara, matriarca deles, mulher de respeito, que morreu de causas naturais, diziam. Os Almeida tinham um ritual próprio, passado de geração em geração. A cova precisava ser cavada num canto específico do cemitério, onde os antepassados deles descansavam, sob uma figueira torta que diziam proteger a linhagem. O padre me entregou um papel com instruções claras. A cova devia ser ao pé da árvore, alinhada com a lápide do avô de Clara. Qualquer erro, ele alertou, quebraria a proteção na família. Eu sabia do peso disso. Já tinha enterrado outros Almeida, sempre no mesmo lugar, e sentia o chão diferente ali, mais macio, como se a terra aceitasse os corpos de boa vontade. Mas aquele dia foi corrido. Um temporal tinha atrasado outro enterro, e eu estava exausto, com a cabeça cheia. Quando chegou a hora de cavar para Dona Clara, confundi as lápides. Em vez de abrir a cova sob a figueira, cavei uns metros adiante, perto de um trecho onde ninguém era enterrado, um canto esquecido do cemitério que os mais velhos evitavam. Não sei porque não percebi na hora. Talvez a pressa, talvez a idade. Só sei que enterrei o caixão. Os Almeida choraram, e eu fui para casa sem pensar muito. Na noite seguinte, algo me puxou de volta ao cemitério. Não era um som, nem um cheiro, mas uma inquietação, como se a terra estivesse me chamando. Peguei minha lanterna, que uso mais pelo hábito do que pela luz, e caminhei até lá. O vento estava quieto, mas o ar parecia denso, pesado, como se carregasse um peso que eu não explicava. Quando cheguei, percebi que o chão perto da cova de Dona Clara estava remexido. Não era só a terra solta do enterro. Havia sulcos profundos, como se alguém tivesse cavado com as mãos. Ao redor, outras covas estavam abertas, não todas, mas as dos Almeida, como se algo tivesse escolhido só elas. As cruzes de madeira estavam tortas, algumas de cabeça para baixo, apontando para o chão como se marcassem um caminho. Então vi a figura. Não ouvi passos, mas senti ela, uma presença que fazia o ar ficar mais frio. Era encapuzada, alta, movendo-se entre as lápides sem tocar o chão, como se deslizasse. Não falei nada, não chamei. Só acompanhei com os ouvidos, sentindo o peso dela se aproximar da figueira e depois sumir. Voltei para casa, mas não dormi. Passei a noite pensando no erro, na cova errada, no ritual quebrado. No dia seguinte, falei com o padre. Ele ficou pálido, disse que os Almeida já estavam sentindo coisas estranhas. Portas batendo sozinhas, vozes no escuro, sombras nos cantos da casa. Ele me contou uma história antiga que eu nunca tinha levado a sério. Aquele canto esquecido do cemitério, onde enterrei Dona Clara, era onde, há séculos, um homem foi sepultado vivo por traição. A lenda dizia que ele jurou vingança contra os Almeida, que o condenaram, e que a figueira e o ritual existiam para manter o espírito dele preso. Minha cova errada tinha aberto uma porta. Eu sabia que precisava consertar. Voltei ao cemitério naquela noite, com minha pá e uma determinação que não explico. Cavei a cova de Dona Clara, sentindo a terra mais pesada que o normal, como se resistisse. Quando abri o caixão, ele estava vazio. Não havia corpo, só um cheiro forte de mofo e algo azedo, como carne deixada ao relento. Corri até a figueira, cavei a cova certa, no lugar exato, e rezei, mesmo sem saber se adiantava. Enquanto trabalhava, ouvi um som baixo, como um gemido vindo do chão, não de uma voz, mas da própria terra. A figura encapuzada apareceu de novo, mais perto, tão perto que senti o ar ficar rançoso. Não olhei, não podia olhar, mas sabia que ela me observava. Terminei de cavar e voltei ao caixão vazio. Não sei como, mas encontrei um terço que era de Dona Clara, deixado pelos Almeida no enterro. Coloquei-o na cova nova, sob a figueira, e cobre com terra, rezando cada palavra que lembrava. O gemido parou.
A presença sumiu. O ar ficou mais leve, mas o cemitério nunca voltou a ser o mesmo. Os Almeida pararam de relatar as coisas estranhas, mas nunca mais me olharam nos olhos. O padre me disse para esquecer. Mas como? Eu sei o que fiz. Sei que abri algo que não devia. Até hoje, quando passo pela figueira, sinto a terra mais firme, como se ela estivesse segurando algo com força. E, às vezes, nas noites mais quietas, ouço um arranhar leve, como se algo ainda tentasse cavar para fora. Joaquim trabalhava como coveiro há mais de 10 anos em um cemitério afastado na periferia da cidade. Preferia o turno da noite, menos gente, mais silêncio e nenhuma cobrança além de cuidar dos túmulos, podar as árvores e manter a paz entre os mortos. Mas nas últimas semanas, a rotina foi quebrada. Sempre por volta das 23 horas, ao terminar o último cigarro e fechar o portão de ferro, Joaquim viu um homem parado do lado de fora. Alto, sempre de casaco escuro, chapéu cobrindo o rosto, parado como uma estátua, olhando para dentro, fixo, imóvel. Nunca dizia nada, nunca se aproximava. E, quando Joaquim piscava ou desviava o olhar por segundos, o homem desaparecia, como se nunca estivesse ali. No início, achou que fosse imaginação. Depois, pensou ser alguém visitando algum túmulo, perdido na dor ou na saudade. Mas, por que sempre à mesma hora? Por que nunca se aproximava? Na terceira semana, já inquieto, Joaquim decidiu se aproximar. Avançou devagar pelo caminho de cascalho até o portão, os passos ecoando no vazio do cemitério. Quando chegou, o homem já não estava lá. Nessa mesma noite, motivado por uma inquietação que não sabia explicar, Joaquim resolveu mexer nos antigos registros de sepultamento. Vasculhou os arquivos empoeirados na administração, procurando enterros recentes ou antigos ligados a algum homem de casaco, algum familiar que pudesse estar visitando. Nada, mas uma pasta chamou sua atenção. Desaparecidos, um arquivo policial antigo deixado ali, por engano ou por descuido. Entre os papéis, uma ficha. Nome: Osvaldo Ferreira da Costa. Desaparecido há 6 anos. Última localização conhecida: nas imediações do cemitério. Havia uma foto anexada. O sangue de Joaquim gelou. Era o homem do casaco. O mesmo olhar frio, a mesma estatura, o mesmo casaco longo. Mas como estaria morto, seria um fantasma ou alguém parecido. Atordoado, Joaquim decidiu investigar mais. Falou discretamente com um policial conhecido, que revelou um detalhe perturbador. Osvaldo nunca foi encontrado. Suspeitava-se que ele tivesse fugido após envolvimento com o crime organizado, mas nada foi provado. Nos dias seguintes, Joaquim notou marcas estranhas no terreno do cemitério. Pegadas recentes entre os túmulos, restos de cigarros e garrafas escondidas, sinais de que alguém frequentava o lugar com frequência. Na noite seguinte, armou-se com coragem uma lanterna, decidindo esperar escondido próximo ao portão. Quando o relógio marcou 23 horas, lá estava ele, o homem do casaco, parado, imóvel. Joaquim se aproximou silenciosamente, mas, desta vez, seguiu o homem quando ele se virou e começou a caminhar pela lateral do cemitério. O coveiro atravessou o matagal, respirando com dificuldade, até que viu uma entrada escondida no muro, quase invisível, aberta entre tijolos quebrados. Seguiu o homem discretamente até dentro do cemitério, e então percebeu: Osvaldo, vivo, estava usando o cemitério como ponto de encontro clandestino. Ali, nas noites silenciosas, fazia negócios escusos com criminosos, vendia informações, negociava armas e drogas, tudo protegido pelo isolamento do local e pelo medo das lendas que cercavam o cemitério. Antes que Joaquim pudesse fugir ou confrontá-lo, uma mão agarrou seu ombro com força. Virou-se e deu de cara com outro homem, armado. O coveiro foi levado até Osvaldo, que, calmamente, tirou o chapéu e acendeu um cigarro. Você sabe demais.
Naquela noite, Joaquim não voltou para casa. No dia seguinte, um novo túmulo foi discretamente cavado no fundo do cemitério. Sem lápide, sem flores, sem registro. E, à noite, como sempre, o homem do casaco continuava lá, parado do lado de fora do portão, como se nada tivesse acontecido.